programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, bom dia! Veja nesta edição uma análise de conjuntura com o professor Emi Sader no Educação em Debate. Ele falou aos educadores de Minas Gerais durante o congresso do Sindiúte. Na atualidade, Ricardo Gebrim defende a reforma política já. De Brasília você acompanha as notícias da CNTE e no Momento CUT Minas, as lutas dos trabalhadores contra a terceirização. Momento para ficar na história. O professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Emi Sader, faz uma análise de conjuntura aos delegados e delegadas do 10º Congresso do Sindiúte. Acompanhe. Educação em Debate. Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fé e enfrenta o leão. Conjuntura internacional e nacional de maneira relativamente breve. É importante falar da situação internacional porque ela condiciona diretamente o que está acontecendo no Brasil. O mundo mudou nas últimas décadas e mudou para pior. Nós tínhamos um mundo bipolar, com dois campos se enfrentando, acabou a Guerra Fria, um campo desapareceu, nós temos um mundo unipolar, sob hegemonia imperial norte-americana, que é uma regressão enorme. Em segundo lugar, nós tivemos, do fim da Segunda Guerra Mundial até os anos 70, 80, um ciclo econômico expansivo da economia capitalista. A economia crescia nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, na América Latina. Agora nós temos um ciclo longo recessivo. É uma mudança importante, mas a recessão domina a economia capitalista mundial. Em terceiro lugar, nós tínhamos um modelo hegemônico, dominante, que reconhecia bem ou mal os direitos. Agora não, agora é o massacre dos direitos às custas da disputa das pessoas no mercado. Três coisas regressivas que fazem do mundo do século XXI um mundo pior do que o que tínhamos no final do século XX. A América Latina foi uma vítima especial de tudo isso. Nós tivemos a crise da dívida no final dos anos 70, começo dos 80, que acabou com o ciclo expansivo da economia que vinha desde os anos 30, no caso do Brasil, com o Getúlio. Em segundo lugar, nós tivemos ditaduras militares em alguns dos países mais importantes do continente, Brasil, Chile, Uruguai e Argentina, ditaduras que quebraram a capacidade de resistência do movimento popular e facilitaram o terceiro aspecto negativo. A América Latina foi o continente que teve mais governos neoliberais e os mais radicais. Então nós somos a vítima privilegiada, de tal maneira que nos anos 90 não tinha praticamente nenhum governo que questionasse o neoliberalismo ou a dominação norte-americana. Foi a partir do fim da década que começaram a aparecer governos que reagiram ao fracasso do neoliberalismo. E aí vocês sabem, veio a eleição na Venezuela, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Equador e na Bolívia, se constitui um conjunto de governos que questionam o neoliberalismo. Nós somos a única região do mundo que diminui a desigualdade, diminui a miséria, diminui a pobreza, diminui a exclusão social, mesmo com a onda geral do mundo aumentando a exclusão social, aumentando a miséria, aumentando a pobreza, aumentando a exclusão social. A Europa, que teve o estado de bem-estar social, está destruindo o estado de bem-estar social, expropriando direitos, excluindo gente. E nós estamos incorporando gente, garantindo direitos, estendendo direitos. O governo está fazendo um ajuste das contas públicas. Tem razões para fazer isso. A economia não cresceu durante o primeiro mandato da Dilma, mas o governo, com razão, expandiu as políticas sociais. Os gastos públicos aumentaram, com razão, e tem que continuar aumentando. Deu um desarranjo em contas públicas. Agora, o pacote do governo para tentar corrigir isso é um pacote absolutamente equivocado. Como já se falou aqui, está penalizando os trabalhadores sem nenhuma contrapartida, onde realmente se dá as grandes sacanagens. A sonegação, embora tivesse um cartaz da Avenida Paulista dizendo sonegação não é corrupção, o que é sonegação? Violação da lei.
aqui dentro e lá fora. Nós não estamos combatendo de nenhuma maneira a sonegação. Então, é um pacote equivocado do governo. Mas, principalmente, o mais significativo, alguém já mencionou aqui, é que, desde que a Dilma foi reeleita, se aumentou 4 vezes as taxas de juros. Quer dizer o quê? Um incentivo a que o capital vá para a especulação financeira e não para o investimento produtivo, que ganha mais na Bolsa de Valores sem produzir nenhuma riqueza e nenhum emprego. E ganha mais, paga menos imposto e tem mais liquidez. A hora que quiser ir embora, vai embora. Então, ela pode fazer o arranjo que achar que deva fazer, sem penalizar os trabalhadores. Mas, principalmente, não pode aumentar a taxa de juros, senão não haver retomada do crescimento econômico. Esse é um problema central se a gente quer induzir uma parte do empresariado a ter investimento. E o nosso ritmo de expansão da pequena e média empresa no campo, da economia familiar, da reforma agrária é muito lento. Então nós temos, a segunda questão essencial, quebrar a predominância absoluta do capital, do agronegócio no campo. Em primeiro lugar, quebrar a ditadura do dinheiro, do capital financeiro, quebrar a ditadura da terra. Terceiro, vocês vão discutir amplamente a questão da ditadura dos meios de comunicação. Eles estão em crise com o jornal, mas o jornal dá a pauta para o rádio e para a televisão, eles continuam a dizer quais são os problemas fundamentais do Brasil. Esse governo não tem o direito de se deixar esmagar pelos monopólios privados da mídia, colocando em risco um modelo vitorioso, foi construído lá atrás pelo Lula e vai continuar depois. Nossas políticas sociais são solidárias, são humanistas, são democratizantes, mas nós não ajudamos o povo a construir uma ideologia que corresponda a essas políticas. Quando o povo tiver consciência, não vai haver quem destrua a continuidade desses governos, mas ele está em risco justamente porque nós achamos que fazendo uma política social correta, automaticamente o povo teria consciência. Será que nós não lemos Paulo Freire? Não lemos Gramsci? Não sabemos os problemas da construção da consciência popular, os problemas da alienação, essa palavrinha tão esquecida, né? O capitalismo produz e reproduz a alienação das pessoas. O jovem tem que terminar o ensino, sua formação na escola pública, sabendo o que é o país, sabendo o que é o mundo que ele vai enfrentar, sabendo por que ele é pobre, por que ele é vítima da violência, por que ele é da discriminação. Se não for para isso, qual é o nosso papel de professores? É muito justa a reivindicação de vocês, de todo mundo, por pagamento do piso, reconstrução da carreira. Agora, está faltando recursos para os estados, seja pela herança que receberam, seja porque a economia está em certo nível de retração. Tem um tema central que nós temos que ajudar a resolver para poder criar as condições de aparelhar melhor o Estado. É a reforma tributária. Então, se nós não criarmos, pela luta ideológica, luta de valores, previamente a ideia do compromisso social e, além do mais, projetos que demonstrem que a maioria esmagadora vai deixar de pagar ou vai pagar menos, coisa que eles escondem, e quem ganha mais, paga mais, com imposto à herança, imposto à riqueza e tudo mais. Nós temos que criar isso, porque nós dependemos do Estado para fazer políticas sociais, para ter investimento, para recriar processo de industrialização no país. Quem paga imposto hoje em dia são os trabalhadores, são os assalariados, os ricos não pagam praticamente, e os recursos que o Estado tem são recursos insuficientes. Nós temos que eleger a bancada dos trabalhadores de educação no Congresso Nacional. O único jeito de mudar é que o Congresso seja mais parecido com a cara da sociedade. Isso os movimentos populares têm que tomar como tarefa sua, como responsabilidade sua, eleger vocês, e daqui saem parlamentares que vão estar representando a educação pública, a educação em geral do Estado de Minas Gerais. Várias vezes a gente fala, estamos vivendo um momento importante. Agora é verdade, estamos vivendo um momento importante. E eu acho que nós estamos começando a virar o jogo. E a luta contra a terceirização é importante. Terceirizado ganha menos, trabalha mais, e 8 de cada 10 acidentes de trabalho são com terceirizados. Então é uma brutalidade, é uma monstruosidade, e nós estamos começando a virar isso. Isso pode ser a pedra de toque para virar em geral. As mobilizações deles estão diminuindo, a mobilização do dia 15 foi extraordinária, a do dia 21 de vocês, a do dia 22, a greve. Eu acho que nós entramos num abril vitorioso, num abril vermelho, num abril de retomada das mobilizações populares no Brasil. Vamos avançar na democratização dos meios de comunicação, vamos derrotar a proposta de terceirização. Nós estamos começando a dar a volta. Não é grave ter pouco apoio no começo do jogo, o fundamental é ter apoio enorme no fim do jogo. E nós temos o tempo todo para fazer essa luta a partir de agora. Veja o que pensam os educadores em Minas. Profissão educador.
Eu sou Isabel Reis, professora de Geografia de São Romão. Esse congresso é de fundamental importância para levar o conhecimento a todos os profissionais, ou seja, educadores mesmo, nem profissionais de educação não. Eu costumo dizer que nós somos educadores, né? Para o crescimento da categoria e para a valorização também, né? Como um todo, para a valorização e o crescimento da categoria e para Minas ter uma educação de qualidade. Meu nome é Maria Inês Pereira Dias Muratori, professora de História, aposentada atualmente, aguardando há 10 anos a publicação dessa aposentadoria, como vários companheiros. E neste dia nós estamos aqui para encerrarmos um momento de luta que realizamos desde que ingressamos na educação. O Sindiúti é conosco, é a força e a associação que nos representa e nos lidera num processo de valorização do educador, da educação e da educação para a classe trabalhadora como um todo. Não é? Às vezes diminuem as nossas lutas dizendo que é só campanha salarial. Nós estamos lutando pelo cumprimento da lei. O piso salarial e a valorização da carreira do magistério não é nada mais nada menos do que está escrito e que foi assinado um compromisso conosco pelo atual governador de que nós teríamos essa paz para podermos ou encerrar nossa carreira, como é o meu caso, ou para os nossos companheiros continuarem com condições de fazerem um processo mesmo de conscientização, de libertação e de integração da população que usa a escola pública no seu processo de cidadania. Um assunto da ordem do dia esteve em debate no Congresso do Sindiúti. O integrante do movimento Consulta Popular e membro da Organização Nacional pelo Plebiscito Popular, Ricardo Gebrim, falou sobre reforma política. Atualidade. Durante o 10º Congresso do Sindiúti, um dos pontos mais focados pelos palestrantes foi a ocupação das ruas pelo povo. Ricardo Gebrim é militante da Consulta Popular. Por que o povo nas ruas, Ricardo, tem tanto poder? Bom, nós estamos num momento decisivo da nossa história. Nós estamos enfrentando uma ofensiva das forças de direita que não tem precedentes desde o final da ditadura. Talvez possa ser comparada com momentos anteriores, mas na sua intensidade, veja, ela combina a mídia que vem funcionando de forma unitária, como se fosse um partido político, selecionando denúncias, escolhendo aquelas denúncias, omitindo outras denúncias e dando realce para as denúncias que lhe interessam. Ela combina uma insatisfação que existe com a frustração da ausência de transformações, da ausência de organização e mesmo uma frustração de setores de classe média alta que ganharam menos que outros setores nos últimos anos. E ela combina a intenção de grandes grupos empresariais que ambicionam aprofundar e retomar regras econômicas anteriores que nós tivemos naqueles anos neoliberais, como, por exemplo, o caso do petróleo. Nós temos essa imensa riqueza, jazidas do pré-sal, e há um claro interesse em se apropriar do nosso pré-sal, em mudar as regras que hoje são regras de contratos de partilha para voltar ao regime das concessões que havia no tempo do Fernando Henrique Cardoso. Essa combinação se dá não em qualquer momento da história, mas no momento em que a luta da classe trabalhadora vem reacendendo, vem retomando a sua capacidade mobilizadora, de número de greves, na sua intensidade de lutas. Por isso, nós estamos num momento decisivo em que a luta das ruas vai definir esta encruzilhada política histórica, esta verdadeira crise de destino que o Brasil está vivendo. E ela pode não nos deixar na situação atual, mas fazer com que a gente avance para as perspectivas transformadoras muito mais importantes que são de interesse do nosso povo. E que transformação os educadores nas salas de aula podem fazer? Os educadores
eles são decisivos, porque eles transmitem os valores, eles transmitem a consciência, eles são capazes de travar este embate ideológico, enfrentando esta manipulação cotidiana da mídia, que escolhe notícias, realça algumas, omite outras. Eles podem fazer com que os alunos pensem criticamente, com que aprendam a lidar com essa situação tão difícil que é esse verdadeiro bombardeio ideológico que nós vivenciamos no dia a dia. Os educadores são decisivos por isso e pela sua capacidade de luta. Não vamos nos esquecer que esta greve dos professores em 2011, se bem me recordo, foram 112 dias de greve, ela é um verdadeiro marco na classe trabalhadora, porque ela ajudou a reacender a capacidade de luta de todo o Brasil, não só dos professores, mas de outras categorias também. Ela foi um exemplo a ser seguido de persistência, de organização, de tenacidade. Portanto, é uma categoria, esta categoria aqui dos trabalhadores da educação, não são apenas o seu potencial de despertar consciência na sala de aula, que já é muito, mas é também a sua capacidade de luta e seu exemplo de organização. E como é que você avalia as manifestações das ruas? Porque a gente percebe que há de tudo um pouco. Tem alguns momentos que os grupos que são diferentes nas suas ideologias, até combinam as pautas. Vamos falar aí da questão da corrupção, por exemplo. Mas há outros em que a gente percebe um distanciamento muito grande, como fora Freire, né, a volta do nazismo, da ditadura. Queria que você falasse um pouquinho disso para nós. As forças de direita, elas não tinham mais essa capacidade mobilizatória. Elas estão se aproveitando da frustração, das insatisfações e, principalmente, elas estão se aproveitando de um setor de classe média alta que, nos últimos anos, assistiu os mais pobres melhorarem suas condições de vida, os mais ricos dispararem na sua riqueza e eles mesmos foram os que menos ganharam. Por isso eles têm uma insatisfação difusa. Eles não sabem exatamente o que querem, mas estão insatisfeitos. Claro, eles muitas vezes são portadores de concepções e valores ideológicos consumistas, individualistas, né, e são muito mais sujeitos a essa propaganda ideológica cotidiana da grande mídia. Esses setores, né, e essa insatisfação está sendo nesse momento manipulada pelas forças de direita, mas está sendo alimentada pela grande mídia. A grande mídia alimenta que esses atos sejam maiores, tenham mais repercussão. É como se ela estivesse ajudando claramente, no caso da Rede Globo, a organizar esses atos. Por isso que esses atos vão se colocando nesse momento. Mas veja, ao mesmo tempo, nós estamos também conseguindo construir, do ponto de vista da classe trabalhadora, organização e luta. Luta nas ruas, como foi o dia 13 de março, como foi agora no dia 15, com várias paralisações contra a terceirização e o PL 4330. Ou seja, esta mobilização geral não ocorre apenas do ponto de vista da direita. Os trabalhadores dos setores populares também vão se apropriando da sua capacidade de luta. A secretária de Relações do Trabalho da CUT, Maria das Graças Costa, critica o projeto da terceirização sem limites. Momento CUT Minas. Durante o 10º Congresso do Sindiúti-MG em Contagem, um dos assuntos mais discutidos foi a precarização das relações de trabalho, principalmente agora com a aprovação do PL 4330. Graça Costa é secretária das Relações de Trabalho da CUT Nacional e ela trouxe um importante alerta a todos os educadores de Minas Gerais. Olha, se o PL 4330 for aprovado da forma como está o texto que passou na primeira votação no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, nós vamos voltar ao trabalho escravo. Hoje, das maiores fiscalizações realizadas em 2013 de trabalho escravo no Brasil, as 10 maiores, 8 foram com terceirizadas, empresas terceirizadas. Nós temos aí 3.500 trabalhadores que foram resgatados só em 2013, 3.000 eram trabalhadores terceirizados. Ou seja, o que está em discussão, o que está em debate nessa matéria não é atingir
um segmento de trabalhadores ou um setor da classe trabalhadora. É atingir todo o direito do trabalho, é atingir toda a classe trabalhadora, colocando essa precarização de forma generalizada. Hoje nós já temos 12 milhões de trabalhadores terceirizados que ganham menos 25% em média, porque em algumas categorias chega até 60% a menos, ou quando comparado o trabalhador terceirizado e o trabalhador permanente da empresa contratante. Hoje nós temos uma carga horária maior para os terceirizados, mesmo ganhando menos, e temos aí, de cada 10 trabalhadores que sofrem acidente de trabalho, 8 são terceirizados. De cada 5 mortes no trabalho, 4 são terceirizados. Portanto, é uma máquina de moer gente trabalhadora, assim como diz o desembargador Grijalbo no livro que ele lançou agora recentemente. Nós estamos numa situação muito complicada, porque ao ser destacados os pontos, ao serem votados na Câmara dos Deputados, essa lei da forma como está, nós vamos rasgar a CLT, nós vamos rasgar a Constituição Federal, o trabalhador vai deixar de ser ter aquele conceito que tem na Constituição, que é um cidadão com direitos trabalhistas e direitos sociais, e vai passar a ser a mercadoria, porque nós vamos ter uma relação diferente da que nós temos hoje. Hoje nós temos uma relação bilateral, o trabalhador e a empresa. Depois desse projeto, nós vamos ter o trabalhador que é contratado por uma empresa, que é contratada por outra, que é contratada por outra. Ou seja, nós vamos ter, inclusive, empresas sem empregados. Isso, para nós, é muito complicado. Por isso, nesse debate no Congresso de educadores aqui, chamar atenção que, mesmo no projeto, não estando ainda a questão do serviço público, é só para o setor privado, mas sendo aprovado dessa forma, vai servir de parâmetro. E esse é um assunto da classe trabalhadora. Não é um assunto só para os terceirizados, nem é um assunto só para quem é trabalhador do setor privado. Essa é a guerra do trabalho e capital. Se nós formos vencidos nessa batalha, nessa guerra agora, vai ser a maior derrota que a classe trabalhadora brasileira teve desde 1964. Isso eu não peço segredo, porque vai ser uma precarização generalizada em todo o país e vai servir de parâmetro para o serviço público. Vai acabar com o concurso público. Então, um chamado muito especial para a juventude. O que nós queremos que os nossos jovens, nossos filhos, os nossos netos recebam como patrimônio nosso, da nossa luta, do nosso trabalho. Nós, da classe trabalhadora, nós queremos um trabalho decente para os nossos filhos. Com o PL 4330, não terá trabalho decente. Ao contrário, terá trabalho escravo. Grácia, é a primeira vez que você participa de um congresso dos educadores, especialmente aqui em Minas Gerais. Como é que você avalia esse encontro? Olha, eu fiquei muito feliz pelo convite, agradeço à presidenta da CUT, também presidenta do Sindiúti, e muita gente, uma qualidade muito boa. Todas as intervenções que foram feitas aqui demonstram a qualidade dos educadores, a formação, a militância que esse pessoal tem. E isso é muito importante para esse momento conjuntural que nós estamos vivendo, que nós precisamos de um congresso grande, bem representativo, um congresso onde tenha muito debate e onde as pessoas também tenham a oportunidade de colocar suas experiências e só contribui para melhorar o sindicato, para melhorar a luta. E eu fiquei muito animada porque o pessoal aqui está com muita disposição de luta, já marcando o dia de paralisação, dia estadual de luta, pelos seus direitos, pelo piso. Isso é muito importante, independente de que governo esteja no poder, os trabalhadores, o sindicato tem que sindicatear. Essa é a função do sindicato, ir para a luta e cobrar todos os seus direitos. O Congresso, maravilhoso, só tenho a parabenizar e agradecer a oportunidade de ter vindo aqui.
Educadores e educadoras em greve, em mobilização pelo pagamento do piso e reconstrução da carreira. Calendário de lutas. Dia 14 de maio, no pátio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Assembleia Estadual dos Educadores, para analisar e deliberar sobre a proposta do governo para os educadores e educadoras de Minas Gerais. 12 de maio, Assembleia Municipal dos Educadores de Betim, que continuam em greve por tempo indeterminado. 9 de maio, em Belo Horizonte, encontro dos servidores das Superintendências Regionais de Ensino, SRS. O Sindiúte-MG reuniu representantes do órgão central da Secretaria de Estado da Educação e de 31 superintendências regionais de ensino. Em Belo Horizonte, o 6º encontro de movimentos sociais, entre os dias 1º e 3 de maio, na Praça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O Sindiúte marcou presença nesse evento, que reuniu cerca de 1.500 pessoas vindas de 143 cidades mineiras. Ainda no dia 1º de maio, o Sindiúte-MG participou das manifestações e passeata pelas ruas de Belo Horizonte em atividades promovidas pela CUT-MG. Dia 19 de maio, terça-feira, às 2 horas, nova Assembleia Municipal dos Trabalhadores em Educação de Betim, na Praça do Senai, seguida de passeata pela Avenida Amazonas. E dia 18 de maio, termina a greve de 72 horas dos trabalhadores em educação da rede municipal de Ribeirão das Neves. Eles estão em greve desde o dia 14 de maio e lutam por valorização profissional, piso salarial e melhores condições de trabalho. De Brasília, você acompanha as notícias da CNTE. Momento CNTE. O Fórum Nacional de Educação recebeu os 27 coordenadores dos fóruns estaduais de educação em Brasília. Com a proposta de manter um diálogo permanente, o grupo debateu as perspectivas para a educação no Brasil nos próximos anos. O encontro também discutiu o processo de mobilização nacional e a importância do cumprimento do prazo final para a elaboração ou adequação das metas municipais e estaduais ao Plano Nacional de Educação, que é dia 24 de junho. O FNE analisa estratégias para acelerar a construção dos planos, a partir do levantamento do cenário atual de estados e municípios. Uma das ideias, por exemplo, é fazer um levantamento de que se os fóruns estaduais de educação têm estabelecido uma comissão especial de divulgação e mobilização. Localizando isso, essas comissões de mobilizações vão divulgar ou trabalhar junto com os municípios, onde os fóruns estaduais vão receber uma relação com os municípios e a situação que está na elaboração dos planos de educação, porque essa é uma das tarefas do Fórum Nacional de Educação. Lá no seu regimento, indica que o fórum tem o papel de contribuir, de ajudar a mobilizar, criar e fortalecer os fóruns estaduais e municipais de educação. Fique agora com o nosso quadro de humor. Tabela periódica, cateto oposto, cateto adjacente, raiz quadrada. Isso enlouquece a gente. A gente aprende isso na escola, mas logo a gente esquece. Mas tem uma coisa que a gente aprende na escola e que jamais esquece: o valor do educador e da educadora na nossa vida. Afinal, eles dedicam a própria vida a ensinar, a compartilhar o conhecimento. Então, está na hora do governo de Minas pagar a dívida que tem com os trabalhadores e as trabalhadoras em educação. Pagar o piso salarial nacional e reconstruir a carreira é o mínimo que o governo precisa fazer para mostrar que, além de você, ele também reconhece o valor da educação. Educadores e educadoras, Minas Gerais precisa reconhecer o valor de vocês. Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindiúte-MG.